Gente, algumas pessoas têm me perguntado, né, sobre esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, enquanto ministério. Inclusive na mentoria, uma pessoa me perguntou sobre isso, né? Eu sinto que é um tempo de exposição, eu sinto que Deus está trazendo exposição. E por que isso está acontecendo? Isso é bíblico, isso não é bíblico, isso é de Deus, isso não é de Deus? Gente, se nós olharmos para a Bíblia, se a gente entender a história, de tempos em tempos Deus faz isso. E em algumas histórias muito específicas da Bíblia, por exemplo, com Davi, Deus fez isso de uma forma muito específica quando ele enviou Natã ali para apontar o pecado de Davi e para alinhar o coração de Davi de volta ao coração de Deus, para alinhar as motivações de Davi, né, para fazer com que Davi enxergasse que ele estava sim em pecado diante de Deus, que ele estava errando diante de Deus. Então, nós, assim, enquanto lideranças, né, primeiro que nós não trabalhamos para o nosso nome, nós não trabalhamos para nós, a obra que nós fazemos não é nossa, é do Senhor, é tudo para o Senhor. E nós vamos prestar contas, não é para homens, nós não vamos prestar conta para homens. Davi, ele não estava prestando contas para Natã. Davi se arrependeu diante de Deus, porque ele entendeu que o pecado dele não era contra o profeta, não era contra a nação somente, né? Não era contra o reino somente, mas era principalmente contra Deus, contra aquele que colocou ele no trono. Então, se Deus nos deu posições de liderança, e cada um de nós temos um lugar nesse reino, né? Cada um de nós temos uma posição de liderança. Nós precisamos ter esse entendimento, essa mentalidade. Isso, nós não podemos nos perder disso. Nós não podemos nos perder dessa verdade nas nossas vidas enquanto lideranças cristãs. E por que essa palavra, né? Por que esse acontecimento ali de Davi fala muito comigo? Porque eu penso que a atitude de Davi diante de Natã fez toda a diferença. Porque se Davi tivesse sido um homem orgulhoso pela posição que ele ocupava, porque ele era o rei, ele era a autoridade máxima ali naquele lugar. Se ele tivesse mantido uma postura, né, uma reação de orgulho diante da posição que ele ocupava, talvez ali, naquele momento, Davi teria perdido tudo. Davi teria perdido o reino, Davi teria perdido a herança do Senhor sobre a vida dele. Davi teria perdido a promessa de Deus sobre a vida dele e sobre a descendência dele. Então, quando Deus envia os Natãs dele para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, não é para a sua destruição, mas nós precisamos ter muito cuidado com as nossas reações. E é exatamente por isso que nós precisamos ter muito cuidado, né? E nesse tempo especificamente, como eu falei para vocês, nós precisamos discernir que Deus quer nos alinhar, que não é para nossa morte, não é para nossa condenação, mas é para que nós possamos ter o nosso coração alinhado no lugar certo, com as nossas motivações corretas, pelo tempo que virá sobre a igreja a partir de agora, gente. Por isso que Deus está alinhando, né? Porque nós entraremos numa nova estação como igreja, como o reino de Deus aqui nessa terra, como cristãos aqui nessa terra. Nós fazemos parte dos planos de Deus, nós fazemos parte da volta de Jesus, nós fazemos parte dessa história. E nós precisamos estar no lugar certo, com as motivações certas, para essa próxima estação que Deus está trazendo sobre a terra. Nós precisamos, como igreja, estar alinhados com aquilo que o Senhor vai começar a fazer aqui na terra. Então, se Deus está trazendo pessoas, se você está sendo exposto nesse tempo, não é tempo de você se defender, não é tempo de você deixar o seu orgulho falar mais alto, não. O que livrou Davi da morte ali, da morte das promessas, da morte de tudo aquilo que o Senhor tinha liberado sobre a vida dele, foi a humilhação. Ele se humilhou, ele reconheceu o erro dele, ele reconheceu o pecado dele. E é o que nós precisamos fazer nesse tempo, enquanto liderança cristã. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos alinhar o nosso coração de volta com o coração do Pai. Nós precisamos sondar a nossa vida, olhar para a nossa vida enquanto líderes cristãos e entender aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos construindo, se realmente está alinhado com aquilo que Deus quer de nós para esse tempo. Nós precisamos começar a dar as respostas que Deus quer que nós demos nesse tempo. É uma oportunidade para você olhar para dentro de si mesmo, sabe? Diante de Deus. Não é diante de pessoas, nós não estamos sendo expostos diante de pessoas, nós estamos sendo despidos diante de Deus. Todos nós somos humanos, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Só Deus é bom, só Deus é perfeito, nós não somos. E nós precisamos reconhecer diante de Deus as nossas fragilidades, os nossos defeitos, as nossas motivações erradas. Nós precisamos, isso é urgente.
Deus está nos chamando como igreja, como corpo de Cristo, como liderança cristã nesse tempo, para esse lugar de nos despirmos e de deixarmos ser alinhados, que o nosso coração, que as nossas motivações sejam alinhadas com o coração de Deus, para aquilo que Deus fará para os próximos tempos. O câncer do profeta, o câncer dos líderes cristãos, infelizmente se chama orgulho. Nós não podemos ser vencidos pelo orgulho na nossa caminhada cristã. Nós precisamos encontrar o nosso lugar em Deus e nós precisamos ter a consciência de que nada do que nós fazemos é nosso, é para nós, mas é para Ele. E nós vamos prestar conta de tudo isso para Ele. Então, alinhe o seu coração diante de Deus. Você tem coragem de perguntar para Deus? Senhor, qual que é o meu pecado diante da tua presença? Ali em Apocalipse, né, Deus ele fala, né, ele dá nome ao pecado das igrejas. Será que nós temos coragem, no tempo que nós estamos vivendo, de dar nome aos nossos pecados? Será que nós temos coragem de dar nome, né, a tudo aquilo que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Nós fugimos dos nomes feios, não é verdade? Mas Deus, ele trabalha com a verdade, né? É a verdade que nos liberta, é a verdade sobre nós mesmos, é a verdade sobre as nossas vidas, é a verdade sobre as nossas motivações que vai nos alinhar, que vai nos libertar, que vai nos livrar da morte espiritual, da morte ministerial, da morte das promessas de Deus na nossa vida. Então, é tempo de nos alinharmos com o coração do Pai. Não tenha medo de dar nome aos seus pecados. Tenha medo, sim, de cair nas mãos de Deus em pecado. Então, que nós possamos sondar os nossos corações e pedir para o Senhor mesmo que nos livre principalmente de nós mesmos.